Lista 4, exercício número 2. Escreva a equação de uma parábola com a reta tangente dada. Bom, o item B, que é o que a gente vai fazer, é a reta tangente dada é a reta y igual a menos x. E a gente quer que ela seja tangente no ponto de abscissa raiz quadrada de 3. Bom, observa o seguinte, se a gente quer que a reta tangente seja no ponto de abscissa raiz quadrada de 3, esse ponto é tanto da reta quanto da parábola, né? E a gente sabe que a equação da parábola é y igual a A vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Isso é a equação genérica de uma parábola. Se o ponto tem abscissa raiz quadrada de 3 e ele é da reta, então substituindo na equação da reta, que é y igual a menos x, ó, a gente vai encontrar y igual a menos raiz quadrada de 3. Então, na verdade, o ponto em questão é o ponto que tem x igual a raiz quadrada de 3 e y igual a menos raiz quadrada de 3. Esse é o ponto em questão. Bom, se esse ponto tem que ser da parábola, então é só a gente substituir, né? Quando x for raiz quadrada de 3, o y tem que ser menos raiz quadrada de 3. Bom, e além disso, a gente sabe o seguinte, se é dado que y igual a menos x é a reta tangente à parábola nesse ponto, bom, o coeficiente angular dessa reta é menos 1, né? Então, a gente tem aqui, olha, vou chamar de MT, o coeficiente angular da reta tangente. O coeficiente angular da reta tangente é menos 1. Mas a gente também sabe que, na hora que a gente derivar essa, que a gente pode interpretar isso aqui como uma função, né? Porque a gente também pode ver isso como a função f de x, que é uma função do segundo grau, igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. E a gente sabe que na hora que a gente deriva essa função do segundo grau, ou na hora que a gente deriva esse polinômio, a derivada, f' de x, vai ser, a função derivada vai ser o expoente do x ao quadrado, nesse 2 desce, e a gente diminui uma unidade no expoente, ficando, portanto, 2ax mais. Aqui, quando a gente desceu com o expoente do x e diminuiu uma unidade, o novo expoente vai ser x elevado a zero, que é 1. Então, aqui vai ficar só mais b, não é isso? Então, a função derivada, opa, esse saiu maiúsculo, ele não é maiúsculo, a função derivada é 2ax mais b. E a gente sabe que, se o coeficiente angular da reta tangente é menos 1 no ponto de abscissa raiz quadrada de 3, então, isso aqui nos dá, quer dizer, essa derivada nos dá o coeficiente angular da reta tangente num ponto de abscissa x. Bom, sendo assim, quando a gente substituir o x por raiz quadrada de 3, a gente vai ter que esse coeficiente angular é menos 1. A gente fica, desse modo, com duas equações envolvendo três variáveis, a, b e c. Só que, duas informações apenas a respeito de três variáveis, esse nosso sistema é um sistema possível e indeterminado. Ou seja, ele é possível, portanto, ele tem solução. No entanto, ele tem infinitas soluções. O que de fato é verdade, né? Porque observa que aqui a gente só pediu, quer dizer, só foi dado a equação de uma reta, que é a reta tangente, e um ponto por onde ela passa. Só que isso não está amarrado, quer dizer, eu não tenho só uma parábola que satisfaça isso. De fato, eu tenho infinitas parábolas que satisfazem isso. Bom, então o que a gente vai fazer é, a gente vai pedir para o Maple resolver o sistema formado por uma equação que é a vezes o x, que é raiz quadrada de 3, ao quadrado, mais o b vezes x, que é raiz quadrada de 3, mais o c. Isso aqui é igual a menos raiz quadrada de 3, que é substituindo o ponto que a gente encontrou lá substituindo esse ponto aqui lá na equação da parábola, né? Porque ele tem que ser um ponto da parábola. E a segunda equação que a gente vai fazer é substituindo x por raiz de 3 e sabendo que o coeficiente angular da reta tangente é menos 1. Então, vai ficar 2 vezes o a vezes o x, que é a raiz quadrada de 3, mais o b, isso aqui tem que dar menos 1, que é o coeficiente angular da reta tangente. Bom, a gente quer resolver esse sistema em a, b e c. E aí, vamos pedir para o Maple resolver. Aí, olha só, o que ele responde. A é 1/3 de C. B é menos 2/3 de C, raiz de 3, menos 1. E o C é igual a C. Quer dizer, por que ele deu essa resposta assim? Exatamente porque esse sistema
ele é um sistema possível indeterminado, visto que ele tem apenas duas equações, uma que é essa e outra que é essa, portanto, apenas duas informações acerca de três variáveis, que são A, B e C. Então, esse sistema ele é possível e indeterminado, quer dizer, ele tem infinitas soluções. Então, para a gente encontrar uma solução específica, basta a gente atribuir um valor qualquer ao C, né? Então, vou pegar, por exemplo, C igual a 3. Só para aqui ficar mais bonitinho, ó, porque aí vai simplificar, porque vai ficar 1/3 vezes 3, vai dar igual a 1. Né? Aqui também vai simplificar, porque vai ficar menos 2/3 vezes 3, vai simplificar. Vai dar só menos 2 vezes raiz de 3 menos 1, e o C igual a 3. Então, olha, vamos fazer o seguinte, vamos atribuir ao C o valor 3. Daí, a gente vai encontrar, quer dizer, eu vou definir a minha função do segundo grau, cujo gráfico é essa parábola encontrada, na qual, na hora que eu substituir C por 3 aqui no A, eu vou encontrar que o A é 1. Então, é x ao quadrado. Só para a gente mandar plotar o gráfico, para a gente ver que, de fato, vai acontecer o que está sendo pedido. Aí, na hora que a gente substituir o C por 3 aqui, vai ficar menos 2/3 de raiz de 3, o B, né? Então, menos... Aliás, menos 2/3, não, perdão, porque vai simplificar o 3 com 3, vai ficar menos 2 raiz de 3. Então, menos 2 vezes raiz quadrada de 3, aliás, menos 1. Isso tudo aqui, então, peraí, para a gente não confundir esse sinal, olha, mais, abre parênteses, menos 2, aqui simplificou o 3 com 3, então ficou menos 2 raiz de 3, menos 1. Isso aqui é o valor do B, portanto, é isso aqui vezes o x. E mais o C, a quem a gente atribuiu o valor 3. Então, essa é uma função do segundo grau, cujo gráfico é a parábola em questão. E eu vou definir uma função do primeiro grau, cujo gráfico é essa reta aqui, y igual a menos x, né? Que foi a reta dada. Então, ó, vou definir aqui uma outra função que eu vou chamar de r dos pontos igual a x setinha, para defini-la como função, menos x. Bom, aí mandando plotar o gráfico das duas funções, olha, plot, aí entre colchetes as duas funções, que são f de x e r de x. Eu não sei qual é o intervalo bom, mas então vamos tentar aqui um intervalo de menos 2 até 3. E aí, olha, a gente fica com esse gráfico aqui, uma parte da parábola e aqui a reta. Aí vamos até pegar esse gráfico, vamos dar uma mexida aqui para ele aparecer melhor. Quer dizer, ao invés de pegar x de menos 2 até 3, eu vou pegar x de 0 e ao invés de 3, eu vou pegar até 5, para aparecer mais lá da parábola. E eu também vou aumentar a espessura da parábola, para o meu gráfico ficar mais bonitinho, não que isso seja necessário, mas ele vai ficar mais bonitinho. E vou escolher as cores para as minhas funções. Então, vou escolher color para a primeira função, que aqui no caso é f de x, que é a função do segundo grau, cujo gráfico é a parábola, eu escolhi verde. E para a segunda, eu vou escolher magenta. Então, olha lá como é que ficou o gráfico. Quer dizer, esse aqui é o pontinho de tangência, que é o ponto que tem abscissa raiz quadrada de 3 e ordenada menos raiz de 3. Para a gente observar isso de uma forma mais clara, vamos aqui colocar na mesma escala, porque ele está fora de escala, né? Olha o tamanho do 2 no eixo x, olha o tamanho do 2 aqui, né, no eixo y. Então, vamos colocar na mesma escala, que é escala restrita, e vamos pedir uma aproximação para a raiz quadrada de 3. Evalf, raiz quadrada de 3. Aí, olha só o que a gente encontra, 1,73. Ou seja, esse pontinho aqui nada mais é do que o ponto cuja abscissa é raiz quadrada de 3, que aqui a gente tem uma aproximação para ela, e cuja ordenada é menos raiz quadrada de 3. Observa que isso é apenas uma das soluções. Por quê? Mais uma vez repetindo, porque esse sistema no qual a gente recai é um sistema que possui 3 variáveis e apenas 2 equações. Então, a solução dele é uma solução que foi dada em função de uma das variáveis, que é o c. E aí eu atribuí aleatoriamente um valor ao c, que foi c igual a 3. Se eu atribuir ao c um outro valor, por exemplo, c igual a 1, também vai dar certo, só que eu vou encontrar uma outra parábola. Vamos fazer isso, ó. Vou pegar essa função só para não ter que digitar tudo de novo. Vou pegar isso aqui, Ctrl C, vou colocar aqui embaixo, Ctrl V, e aí agora eu vou atribuir ao C, ao invés do valor 3, eu vou atribuir ao C o valor 1. Aí o A vai ficar 1/3, então aqui no A, ó, ao invés de x ao quadrado, isso vai ser 1/3 vezes x ao quadrado, isso é o A. Aí no lugar do B, que é menos 2/3 vezes C vezes raiz de 3 menos 1,
Se eu agora estou atribuindo ao C o valor 1, aqui vai ficar menos 2/3 de raiz de 3 menos 1. Então, aqui ao invés de menos 2, vai ser menos 2/3. E o C, ao invés de mais 3, o C vai ser mais 1, né? Porque a gente está atribuindo ao C o valor 1. Então, C vai ser mais 1, e aqui, para não dar problema, eu vou mudar o nome da minha função para G, que vai ser uma segunda parábola, e vou mandar também plotar as duas, quer dizer, as duas funções, né? A minha segunda parábola e a reta. Então, olha, Ctrl V, só vou mudar, ao invés da parábola, que é o gráfico da função f de x, eu vou agora fazer a parábola, que é o gráfico da função g de x. Aí, olha lá, observa que aqui eu também tenho uma outra solução, porque aqui a parábola também está tangente à reta no ponto de abscissa raiz quadrada de 3, que é aproximadamente 1,7, e de ordenada menos raiz de 3. Só que agora a minha parábola é outra, tá vendo que esse gráfico está diferente desse. Aliás, vamos até colocá-lo, se bem que esse aqui me parece que já está em escala, né? Vamos só conferir. Agora ele está em escala, mas não mudou muita coisa, mas observa que esse gráfico é diferente daquele. E, no entanto, os dois satisfazem o que foi pedido no exercício, ok?